As 30 principais causas de fracasso. Quantas delas estão impedindo o seu sucesso? A maior tragédia na vida das pessoas é tentar, com todas as forças, realizar algo e não conseguir. Isso se confirma na surpreendente maioria de fracassos, em comparação com os sucessos. Tive a oportunidade de analisar a trajetória de milhares de homens e mulheres, 98% deles considerados fracassados. Existe algo de errado com uma civilização cujo o sistema educacional permite que 98% das pessoas passem pela vida sabendo-se fracassadas. Mas o propósito deste livro não é teorizar sobre o que está certo e errado no mundo. Para isso, seria preciso um trabalho 100 vezes mais extenso. Minha análise demonstrou que as principais razões para o fracasso são 30, enquanto são 13 os principais pelos quais uma pessoa acumula fortuna. A seguir, você vai encontrar as 30 principais causas do fracasso. Ao percorrer a lista, avalie-se a cada ponto para descobrir se algumas delas se interpõem entre você e o sucesso. Número 1. Bagagem hereditária desfavorável. Esta filosofia oferece o único método capaz de suprir tal deficiência: a ajuda da mente mestra. Dois. Falta de um propósito de vida definido. Não existe esperança de sucesso para quem não possui um objetivo central, uma meta definida. De cada 100 analisadas por mim, 98 não possuem objetivos. Talvez seja essa a principal causa de seu fracasso. 3. Falta de ambição, de estar acima da mediocridade. Não há esperança para quem haja indiferente a ponto de não fazer questão de crescer na vida, pagando o preço correspondente. Formação insuficiente. Essa é uma desvantagem que pode ser superada com relativa facilidade. A experiência nos mostra que indivíduos mais capacitados aprendem por si, pessoas que aprendem por conta própria. Nível universitário não é garantia de formação. A pessoa capacitada é aquela que aprendeu na prática o que precisou saber, sem violar os direitos alheios. Formação não é somente o conhecimento adquirido, mas também sua aplicação. Os trabalhadores não são pagos pelo que sabem, mas pelo que fazem com os seus conhecimentos. Falta de autodisciplina. A disciplina é fruto do autocontrole, ou seja, o controle das próprias qualidades negativas. Antes de controlar condições externas, você precisa controlar-se. Conseguir autodomínio é uma das tarefas mais difíceis que existem. Se você não conquistar a sua natureza, ela conquistará você. A pessoa que você vê ao olhar-se no espelho, tanto pode ser o seu melhor amigo como o seu pior inimigo. 6. Saúde frágil. Ninguém consegue um grande sucesso sem boa saúde. A doença tem muitas causas controláveis, como estas: consumo em excesso de alimentos pouco saudáveis, hábito de pensar negativamente, mau uso ou excesso de sexo, falta de exercício físico, pouca oxigenação devido a dificuldades respiratórias. 7. Influências ambientais desfavoráveis durante a infância. Pau que cresce torto, morre torto. As tendências criminosas em geral têm origem na infância vivida em ambientes desfavoráveis, em convívio com pessoas inadequadas. 8. O hábito de deixar tudo para depois, conhecido como procrastinação. Esse hábito é uma das causas mais comuns de fracasso. O fantasma da procrastinação fica à espreita, na sombra de todo ser humano,
esperando para destruir suas chances de sucesso. A maioria dos indivíduos mal-sucedidos passa a vida toda esperando a hora certa para fazer algo que vale a pena. Não espere. Não existe hora certa. Comece do ponto onde está, com as ferramentas que tiver. Ao longo do caminho surgirão ferramentas melhores. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. 9. Falta de persistência. A maioria das pessoas começa, mas não termina. Muitas desistem aos primeiros sinais de obstáculos. Nada substitui a persistência. Aquele que adota como lema a persistência, descobre que o fantasma do fracasso finalmente se cansa e vai embora. O fracasso não consegue enfrentar a persistência. 10. Personalidade negativa. Não há esperança de sucesso para aquele que afasta os outros com sua personalidade negativa. O sucesso acontece pela aplicação do poder, e o poder é resultado da cooperação. Uma personalidade negativa não induz a cooperação. 11. Falta de controle do desejo sexual. A energia sexual é o mais poderoso dos estímulos à ação. Por ser a mais poderosa das emoções, o sexo deve ser controlado pela transmutação e direcionado para outros canais. 12. Desejo incontrolável de ganhos fáceis. O instinto que leva as pessoas a arriscar também as leva ao fracasso. Evidências desse fato surgem quando se estuda a crise de Wall Street, em 1929. Naquela ocasião, milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro jogando com as ações da bolsa. 13. Falta de um poder de decisão bem definido. Pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente e, quando mudam de ideia, a fazem devagar. Aquelas que fracassam custam a tomar uma decisão, mas mudam de ideia fácil e frequentemente. Procrastinação e indecisão são irmãs gêmeas. Onde um está, a outra aparece. Acabe com essa dupla antes que ela acabe com as suas chances de sucesso. 14. Um ou mais dos 6 medos básicos. Esses medos serão analisados em um capítulo mais adiante. Devem ser dominados para que você possa efetivamente oferecer os seus serviços. 15. Escolha errada de parceiro ou parceira. Essa é uma causa comum para o fracasso. No casamento, o contato é muito próximo. Se não houver uma relação de harmonia, é provável que acabe mal. Além disso, essa forma de fracasso é marcada pela infidelidade e pela tristeza, destruindo todos os sinais de ambição. 16. Excesso de cautela. Quem não aproveita as oportunidades costuma ficar com as sobras que os outros deixam. O excesso de cautela é tão prejudicial quanto a falta dela. Ambas as situações devem ser evitadas. A vida é cheia de oportunidades. 17. Escolha equivocada de sócios. Essa é uma das causas mais comuns do fracasso nos negócios. Ao fazer marketing de serviços pessoais, é preciso cuidado na escolha do empregador, que deve ser cheio de entusiasmo, inteligente e bem-sucedido. Temos a tendência de imitar aqueles com quem convivemos. Portanto, escolha o empregador que vale a pena imitar. 18. Superstição e preconceito. Superstição é uma forma de medo e é um sinal de ignorância. As pessoas bem-sucedidas mantêm a mente aberta e não têm medo do que quer que seja. 19. Escolha equivocada da profissão. Ninguém pode ter sucesso em uma atividade da qual não gosta. Uma etapa essencial do marketing de serviços pessoais é a escolha de uma ocupação a que se dedique de corpo e alma. 20. Falta de esforço concentrado. O faz-tudo raramente é muito bom em alguma coisa. Concentre todos os seus esforços em um objetivo definido. 21. Hábito de gastar indiscriminadamente. O gastador não chega ao sucesso por causa do medo da pobreza. Habitue-se a economizar sistematicamente uma porcentagem do que ganhar. Uma conta bancária fornece uma boa base de segurança
e dá coragem na hora de negociar o preço dos serviços. Sem dinheiro, o indivíduo tende a dar-se por feliz com o que lhe era oferecido. 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo, é impossível ser convincente. Além disso, o entusiasmo contagia. E aquele que o possui, sob controle, costuma ser bem recebido em todos os grupos. 23. Intolerância. A pessoa que fecha a mente para determinados assuntos raramente progride. Intolerância significa recusa a adquirir novos conhecimentos. As formas mais danosas da intolerância são aquelas ligadas à religião, raça, diferença de opinião política. 24. Imoderação. As formas mais prejudiciais de imoderação estão ligadas à comida, à bebida e às atividades sexuais. O exagero em qualquer desses aspectos é desastroso para o sucesso. 25. Incapacidade de cooperar. É grande o número de indivíduos que perdem o emprego em grandes oportunidades na vida por não saberem cooperar. São mais numerosos do que os que perdem o emprego e oportunidades por todas as outras razões juntas. Quando bem informado, nenhum homem de negócios ou líder tolera tal deficiência. 26. Poder não conquistado por esforço próprio. Filhos de famílias ricas ou outros que herdam dinheiro que nada fizeram para ganhar, na maior parte das vezes, o poder nas mãos de quem não o conquistou aos poucos é desastroso para o sucesso. A riqueza instantânea é mais perigosa do que a pobreza. 27. Desonestidade intelectual. Honestidade é indispensável. Talvez circunstâncias inevitáveis obriguem a uma atitude temporária de desonestidade, mas não há esperança para aquele que é desonesto por opção. Mais cedo ou mais tarde, ele será vítima da própria ambição e pagará com a perda da reputação e talvez da liberdade. 28. Egoísmo e vaidade. Essas características funcionam como um sinal vermelho para manter as pessoas afastadas. São desastrosas para o sucesso. 29. Arriscar em vez de pensar. As pessoas, em sua maioria, por preguiça ou indiferença, deixam de tomar conhecimento dos fatos que lhes permitiram fazer um julgamento acertado. Preferem agir com base em palpites ou julgamentos apressados. 30. Falta de capital. Essa é uma causa comum do fracasso de quem se aventura nos negócios pela primeira vez. Sem reserva de capital suficiente. Essa reserva é necessária para absorver o choque dos erros comuns aos principiantes e sustentá-los até estabelecerem uma boa reputação. 31. Pense em alguma situação que você considere causadora de fracasso e que não tenha sido citada. Nessas 30 mais importantes causas do fracasso está a descrição de uma verdadeira tragédia, que atinge praticamente todos os que tentam e falham. Percorra a lista ao lado de alguém que conheça bem você e possa ajudar a analisar suas falhas. Em geral, as pessoas não se veem do modo como são vistas pelos outros. Talvez seja esse o seu caso. Um dos conselhos mais antigos é: homem, conhece a ti mesmo. Para vender bem é preciso conhecer a mercadoria. O mesmo vale para o marketing de serviços pessoais. Conheça os seus pontos fracos, para que possa compensá-los ou eliminá-los. Conheça seus pontos fortes, para que possa destacá-los. E não esqueça, as pessoas só conhecem a si mesmas por meio de uma análise minuciosa. Ignorância e individualismo derrubaram um jovem que se apresentou ao gerente de uma empresa com a intenção de ser contratado. Tudo foi muito bem, até que o gerente perguntou: qual era o salário pretendido? O jovem respondeu: não ter uma quantia em mente. Falta de um propósito definido. O gerente então disse: vamos pagar-lhe o salário justo, depois de uma semana de experiência.
Não aceito porque ganho mais no meu atual emprego, foi a resposta. Antes de pedir um aumento de salário ou de procurar uma nova colocação, certifique-se de merecer ganhar mais. Uma coisa é querer dinheiro, todo mundo quer. Outra coisa é valer mais. Muita gente confunde desejo com merecimento. As necessidades financeiras nada têm a ver com o seu valor. O valor é estabelecido pela capacidade de oferecer serviço de qualidade ou de capacitar outros a fazer isso. Faça um auto-inventário. 28 perguntas a responder. Assim como os estabelecimentos comerciais fazem um balanço a cada ano, uma autoanálise anual é essencial a um bom marketing de serviços pessoais. O ideal é que essa autoanálise revele um aumento nos acertos e uma diminuição nos erros. Na vida, é possível progredir, estacionar ou regredir. O objetivo, é claro, deve ser progredir. A autoanálise anual revela se houve progresso e em que medida, ou se o indivíduo andou para trás. Um bom marketing de serviço pessoal leva ao crescimento, ainda que lento. É preferível que a autoanálise seja feita ao final do ano, para que sejam incluídas as resoluções do ano novo, entre elas as melhorias necessárias. Responda às perguntas apresentadas a seguir e peça a colaboração de alguém, para não haver possibilidade de respostas enganosas. Questionário para autoanálise. 1. Alcancei a meta que estabeleci para este ano. Você deve estabelecer uma meta anual como parte do seu objetivo de vida. 2. Ofereci serviço da melhor qualidade possível ou poderia ter feito melhor. 3. Ofereci serviço na maior quantidade possível. 4. Mantive sempre uma conduta de harmonia e cooperação. 5. Permiti que o hábito de deixar tudo para depois prejudicasse a minha eficiência. Em caso positivo, em que medida? 6. Melhorei minha personalidade? Em que aspectos? 7. Persistente. Fui persistente, levando as tarefas até o fim? 8. Tomei decisões rápidas e definitivas em todas as ocasiões? 9. Permiti que um ou mais dos 6 medos básicos prejudicassem minha eficiência? 10. Agi com excesso ou falta de cautela? 11. Mantive um relacionamento agradável com meus sócios? Em caso de resposta negativa, a responsabilidade por isso é parcialmente ou inteiramente minha. Isso é uma pergunta. 12. Desperdicei energia por falta de concentração e de esforços? 13. Demonstrei receptividade e tolerância em relação a todas as questões? 14. Em que melhorei minha capacidade de servir? 15. Tive atitudes intempestivas? 16. Expressei secreta ou abertamente alguma forma de egoísmo? 17. Minha conduta em relação aos parceiros despertou neles o respeito por mim? 18. Minhas decisões foram baseadas em suposições ou em raciocínio e análise cuidadosas? 19. Segui o hábito de administrar com equilíbrio o tempo, as despesas e os ganhos? 20. Quanto tempo dediquei aos esforços inúteis? E em que poderia ter sido mais bem aproveitado? 21. Como posso reorganizar meu tempo e mudar meus hábitos, de modo que a ser mais eficiente no próximo ano? 22. Tomei alguma atitude contrária à minha consciência? 23. Em que situações ofereci serviços em maior quantidade e de melhor qualidade em relação ao pagamento que recebi? 24. Fui injusto com alguém? Em caso positivo, de que maneira? 25. Se eu tivesse comprado os meus serviços durante este ano, qual seria meu grau de satisfação? 26. Estou seguindo minha vocação? Em caso de resposta negativa, por quê? 27. Aqueles a quem presto serviços estão satisfeitos?
Em caso de resposta negativa, por quê? 28. Qual é o meu conceito atual em relação aos princípios fundamentais do sucesso? Avalie-se com franqueza e imparcialidade, pedindo a alguém com coragem suficiente de que dê sua opinião. Tendo assimilado as informações transmitidas neste capítulo, você estará em condições de elaborar um plano prático para oferecer os seus serviços. Este capítulo faz uma descrição detalhada dos princípios essenciais ao planejamento de venda de serviços pessoais, inclusive os principais atributos da liderança, as causas mais comuns do insucesso dos líderes, uma relação das áreas com oportunidades para a liderança, as principais razões do insucesso nos vários setores da vida e questões importantes que devem ser levadas na autoanálise. Tais informações extensas e detalhadas foram incluídas por serem necessárias a quem quiser acumular riquezas, iniciando-se no marketing de serviços pessoais. Aqueles que perderam todo o patrimônio ou que começam agora a exercer uma atividade remunerada, tendo a oferecer apenas serviços pessoais em troca de riquezas que pretendem conquistar, precisam de informações práticas, de modo a obter o máximo de vantagens. As informações contidas neste capítulo são de grande valor também para aqueles que aspiram à liderança em qualquer setor, em especial no comércio e na indústria, bem como para marketing de serviços pessoais e o aperfeiçoamento da capacidade de julgamento. Diretores, gerentes e outros executivos encarregados de recrutar e selecionar pessoal, além de manter a eficiência da empresa, também se beneficiarão dessa informação. Se duvida, experimente responder por escrito as 28 perguntas da autoanálise. Será uma experiência interessante e útil, pode ter certeza. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu deixei um link na descrição desse vídeo e um link também no primeiro comentário fixado para uma grande oportunidade de trabalho para você. É um trabalho online e você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo usando apenas o seu celular, tá bom? Então vai lá, clica no link e conhece essa oportunidade.